Pronto, turma. Então, na aula de quarta-feira, nós demos início à revisão sobre a atmosfera do nosso planeta, que seria a parte gasosa que forma o planeta Terra. Nós já estudamos a parte sólida, né, que é a litosfera, a crosta terrestre, onde nós vimos que o nosso planeta ele tem 3 camadas e cada camada aí possui suas características. E estudamos a hidrosfera, que é a água que está presente no nosso planeta. Então, quando nós revisamos a hidrosfera, nós falamos sobre a composição da água, sobre a água potável, né? Sobre os cuidados que nós devemos ter com essa água, porque apesar de 77% do planeta Terra ser formado por água, uma pequena, mas uma pequena mesmo, proporção dessa água é água potável, ou seja, é água indicada para o consumo humano. E na aula de quarta-feira, nós demos início aí ao estudo da atmosfera. Vemos que a nossa camada atmosférica, quanto mais distante, ou seja, quanto maior for a nossa altitude, a nossa atmosfera vai ganhando características diferentes. Por conta disso, para facilitar o estudo da camada atmosférica do nosso planeta, ela foi dividida em 5 camadas. Na aula de hoje, a gente vai abordar um tema bastante delicado, mas é um tema que deve ser bem abordado. Por quê? Porque nós vamos estar falando aí da poluição atmosférica. Então, no decorrer da aula, vocês vão ver aí informações sobre esse assunto que vocês vão ficar impressionados. Então, vamos aí, turma, começar a nossa aulazinha de hoje. Primeiramente, né, mediante aí o que vocês estão vendo no nosso compartilhamento de tela, o que é poluição atmosférica e quais seriam as suas causas. Então, quando nós estamos falando de poluição atmosférica, nós vamos aí estar falando sobre substâncias que, devido à sua grande concentração, possa se tornar nociva, ou seja, pode se tornar aí perigosa à saúde dos seres vivos e ao nosso meio ambiente. Essa poluição atmosférica, turma, ela também pode ser conhecida como poluição do ar. Refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas, só que essas partículas sólidas elas são bem pequenininhas, certo? Que fica até complicado de ao olho nu nós enxergarmos. Mas o que pode poluir a nossa atmosfera? Tanto gases, como líquidos, como partículas sólidas que ficam aí suspensas no ar, certo? Esse tipo de poluição se dá com as substâncias que nós chamamos aí de poluentes atmosféricos. Existem em forma de gases ou partículas provenientes de fontes naturais, no caso aí dos vulcões, né, quando eles entram em erupção, nós sabemos que é ali liberado na atmosfera do nosso planeta gases que são considerados gases poluentes. Por que eles são poluentes? Porque eles causam prejuízo à nossa saúde. Ou até mesmo, que aí é a grande vilã da história, fontes artificiais. E aí, quando nós estamos falando de fontes artificiais, turma, nós estamos falando da ação do homem. Quem vai poluir a atmosfera do planeta utilizando fontes artificiais somos nós, seres humanos. E olha que interessante, turma. Lembra que eu falei para vocês que na aula de hoje vocês ficariam aí impressionados com algumas informações que seriam aí compartilhadas com vocês. A primeira informação é justamente essa. Olha só, de acordo com um estudo da Organização Mundial de Saúde, chamada de OMS, de 2014, né, essa pesquisa aí foi feita no ano de 2014, ou seja, 6 anos atrás, a poluição atmosférica, a poluição do ar, causou a morte de mais de 7 milhões de pessoas no mundo inteiro. E isso, turma, no ano de 2012, ou seja, há 8 anos atrás, mais de 7 milhões de pessoas morreram por conta da poluição do ar. Para vocês terem ideia, essa quantidade de 7 milhões de pessoas, mundialmente falando, é um número maior de casos de mortes ocasionados pela AIDS e pela malária juntas, ou seja, por conta da ação do homem,
uma ação essa desenfreada, sem se preocupar aí com as consequências das suas atitudes, o homem polui a atmosfera e, por conta dessa poluição atmosférica, no ano de 2012, mais de 7 milhões de pessoas morreram aí no nosso planeta por conta, como consequência aí, da poluição atmosférica. Então, se nós, seres humanos, né, o homem, de uma forma geral, não começar a se conscientizar das consequências dessa poluição, das consequências de estarmos maltratando o nosso planeta, a gente vai morrer, né? Porque o nosso planeta vai mudar o seu clima. Por conta dessa mudança climática, algumas plantas vão deixar de existir, alguns animais vão deixar de existir. Como eu falei na nossa aula de quarta-feira, uma das funções da atmosfera do nosso planeta é regular a temperatura do planeta. Então, por consequência dessa poluição atmosférica, a temperatura do nosso planeta, a sensação térmica, ela está aumentando. O que é que significa dizer? Que o calor no nosso planeta ele está aumentando com o passar do tempo, né? E uma das consequências disso, uma das causas, perdão, desse aumento dessa temperatura do nosso planeta, que não é bom para a existência de vida no planeta Terra, é a poluição atmosférica. Então, só para relembrar, 2012, mais de 7 milhões de pessoas morreram no nosso planeta por conta aí da poluição atmosférica. Riquelme, você poderia continuar a leitura aí da nossa aulazinha de hoje? Sim. Vamos lá. Liga o microfone, Riquelme. Está desligado o microfone. Pode parecer incrível, mas a poluição atmosférica já estava presente na Roma antiga, quando as pessoas queimavam madeira, por exemplo. Porém, a Revolução Industrial ampliou incrivelmente o impacto humano sobre a qualidade do ar. Já que a intensidade da combustão de carvão aumentou de modo absurdo no século XIX, principalmente na Grã-Bretanha, a queima de carvão mineral dispersava toneladas de poluição atmosférica, causando danos à população que sofria de doenças respiratórias responsáveis por milhares de mortes na época. Muito obrigado, Riquelme. Então, olha só, turma. Quando a gente fala de poluição atmosférica, isso não é um assunto novo, não. Não é algo que começou agora no ano de 2020, não. Ó. Poluição atmosférica é um assunto antigo, e bota antigo nisso. Desde a Roma Antiga, já falava-se, né? Mas não de. Falava-se assim, é modo de dizer. Já existia essa questão da poluição atmosférica, ou seja, da alteração da composição da nossa atmosfera. Só que isso era muito tranquilo, né? Era muito calmo. Mas no século XIX, quando ocorreu aí a Revolução Industrial, e aí o que seria essa Revolução Industrial? E aí a gente vê a ciência juntando-se com a história, né? Professor Jean agregando aí ao professor Elias, né? Porque as disciplinas, elas têm essa relação uma com a outra. Revolução Industrial, galera, foi quando começou a ser construídas muitas indústrias, né? E essas indústrias, elas tinham um maquinário, elas tinham máquinas, né? E na época do boom da Revolução Industrial, essas máquinas, elas funcionavam principalmente pela questão aí da queima do carvão, né? E aí a combustão desse carvão libera substância para a nossa atmosfera, só que essa substância não é uma substância benéfica para a nossa atmosfera. Ela acaba poluindo. Então, digamos que o grande momento em que a poluição da nossa atmosfera começou a ser mais intensa foi justamente aí quando começou essa história de indústrias, né? As indústrias com seus maquinários, e isso é algo que acontece até a data de hoje, galera. Até nos dias de hoje, as principais vilãs
são as indústrias, porque elas, para produzir os seus produtos, né, na grande maioria, elas realizam combustão, elas queimam alguns componentes, né, para que o seu maquinário funcione, e aí, como consequência dessa queima desses certos materiais, são liberados aí toneladas e toneladas, né, de substâncias tóxicas na nossa atmosfera. Contar para vocês rapidinho uma história. Uma amiga minha, ela morava ali próximo da Chesf, eu não sei se vocês conhecem, que fica ali na Avenida Perimetral, né, ali perto da UPA do José Walter. E o condomínio dela ficava próximo de uma indústria, se eu não me engano, de ração para animais. E aí no condomínio tinha uma piscina. E aí os moradores começaram a perceber com o passar do tempo que de forma muito rápida a água da piscina do condomínio ficava esverdeada, né? E eles achavam que era lodo, e aí contrataram a empresa para saber o que estava acontecendo, né? E aí a empresa constatou uma substância na água que era proveniente, né, de ração para cachorro. E aí eles ficaram intrigados, né? Mas aí eles lembraram que próximo de lá havia essa indústria que era uma indústria de produção de ração para animais, né? Então eles fizeram a notificação, foram lá na indústria e notificaram. Ou seja, a fumaça que era liberada pelas chaminés dessa indústria tinham resíduos, né, de ração para cachorro. E aí o resíduo se espalhava pelo ar, né, se espalhava pela atmosfera, e aí por conta disso, e eram resíduos sólidos, viu, turma? Lembra que no comecinho da aula eu falei que além dos gases, dos líquidos, também existem partículas sólidas na atmosfera que poluem o ar atmosférico. E aí era justamente essas pequenas partículas, esses pequenos resíduos de ração para cachorro que estava poluindo a água. Agora vamos pensar um pouquinho. Se estava poluindo a água, imagina como é que não estariam aí os pulmões dos moradores desse condomínio, né? Então, contei essa história para vocês só para vocês perceberem, né, o quanto essas indústrias elas são aí causadoras de poluição atmosférica, porque o correto é elas se prepararem, colocar filtros nas chaminés, né, que liberam aí esses poluentes, para que esses filtros retenham as partículas poluentes do ar atmosférico. Então, e aí essa poluição atmosférica, ela teve uma grande intensidade durante a Revolução Industrial, que foi a época que começaram a surgir as indústrias, e os maquinários dessas indústrias utilizavam-se muito de carvão mineral. Então, a queima desse carvão, a combustão desse material, libera, né? Liberava não, porque até hoje isso ainda acontece, libera gases poluentes aí na nossa atmosfera, né? E sem falar também que resíduos sólidos, né? Partículas sólidas, também são liberados na nossa atmosfera mediante aí essa combustão, essa queima desse carvão. Dando continuidade aí, entre os episódios marcantes que foram consequência da poluição atmosférica, a situação da Inglaterra nos anos de 1950, ou seja, século XIX, aliás, perdão, século XX já, ganhou destaque. Em 1952, devido à poluição particulada e compostos de enxofres liberados pelas indústrias na queima do carvão, como eu falei para vocês, a queima desse carvão libera substâncias tóxicas na nossa atmosfera, além das péssimas condições climáticas que contribuíram para a não dispersão dessa poluição. Cerca de 4.000 pessoas morreram em Londres, né, no ano aí de 1952, por problemas respiratórios no período de uma semana. Nos meses seguintes a esse evento, que foi conhecido como Big Smoke, né, que significa grande fumaça, mais de 8.000 pessoas morreram e cerca de outras 100.000 ficaram doentes por conta da poluição atmosférica. Então, galera, mata. Quando o nosso ar não está numa qualidade adequada, nós, seres humanos, né, que somos os principais causadores dessa poluição atmosférica, sofremos literalmente as consequências da alteração da composição do ar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de poluição que o ar pode sofrer. Poluição atmosférica é um nome genérico
que usamos para um vasto conjunto de substâncias. Os poluentes podem ser classificados em dois tipos: poluentes primários e poluentes secundários. E o que seriam, então, esses poluentes primários? São aqueles poluentes lançados diretamente na nossa atmosfera, proveniente de fontes antrópicas e naturais. Poluentes secundários são aqueles que são produzidos por reações químicas e fotoquímicas que ocorrem na nossa atmosfera, envolvendo os poluentes primários. Vamos agora aí ver quais são os principais poluentes da nossa atmosfera. Primeiro deles, monóxido de carbono. Olha só, ele é um gás incolor, não tem cor, inodoro, não tem cheiro, e ele é altamente tóxico, galera. Esse monóxido de carbono, ele é produzido principalmente pela queima não completa de combustíveis. Não, então, por exemplo, é muito comum, e aí vocês vão concordar comigo, vocês acham qual dos dois ambientes que eu vou descrever agora a poluição atmosférica é mais intensa? Nas grandes cidades ou naquelas cidadezinhas de interior? Vão participar, sexto ano? Nas Onde? grandes cidades. Nas Interior. grandes cidades, galera, nas grandes cidades. Agora, por qual motivo? Porque contém Porque fábrica. tem mais poluente. Mas, ok, a Gabi ia falar alguma coisa. Pode falar novamente, Gabi? Não, porque contém essas coisas, tipo assim, cidades grandes, tem os produtores, né, onde eles produzem as coisas, então é onde tem mais poluente. Vamos fazer um comparativo rapidinho. Olha só, vocês acham que a maior concentração de carros que se utilizam aí da gasolina, por exemplo, para se locomover, né? Gasolina, aí por conta disso também já começaram a ser produzidos alguns tipos de combustíveis que são menos poluentes, né? Mas principalmente nós sabemos aí que os automóveis nas grandes cidades eles funcionam com a queima da gasolina, né? Então, apesar de termos aí, por exemplo, São Paulo, a quantidade de carro é tão grande que existe um rodízio para que esses carros possam circular na cidade de São Paulo, porque é muito carro. E esses carros, para estarem funcionando, eles queimam combustível. E como consequência dessa queima de combustível, é liberado para a atmosfera gases poluentes, né? Então, com certeza, galera, nós que moramos nas grandes cidades temos uma qualidade de ar bem menor do que aquelas pessoas que moram em cidadezinhas do interior, onde mal tem carro, onde a galera anda mais é de bicicleta, né? Eu fui passar um tempo no interiorzinho aí de uma tia minha, então o que eu mais via as pessoas se locomovendo era por bicicleta. Todo mundo lá tinha bicicleta, né? Carro era uma hora ou outra que eu vi um carro passando, moto era uma hora ou outra que eu vi a moto passando, mas bicicleta era distante, distante. E aí, por conta disso, né, não tem muitas indústrias, tem poucos carros circulando nessas cidadezinhas aí menos desenvolvidas, essas cidades mais interioranas. Então, a qualidade do ar dessas localidades é muito melhor do que a qualidade do ar das grandes cidades, né? E aí, voltando. Então, olha as consequências do monóxido de carbono. Ele causa interferência no transporte do oxigênio do nosso corpo, podendo causar asfixia. Então, galerinha, a gente não pode estar respirando, inalando esse gás, porque a gente vai acabar se asfixiando, né? A gente pode morrer por asfixia, certo? Outro grande vilão é o dióxido de carbono, que é o CO2, que é uma substância fundamental para os seres vivos. Aí o aluno vai e se questiona, ué, se o dióxido de carbono, o CO2, é uma substância fundamental para a existência de vida do nosso planeta, como é que ele é poluente da atmosfera? Então vamos entender, galera. Primeiro, por que, que o CO2, o dióxido de carbono, é fundamental para a existência de vida no nosso planeta? Os vegetais, ou seja, as plantas, utilizam esse CO2 para realizar a fotossíntese.
E nós sabemos aí que durante essa fotossíntese, as plantas produzem o seu próprio alimento, porque as plantas são classificadas aí como produtores, né? Elas produzem o alimento que elas consomem. Só que tem um detalhe. Quando esse gás está em excesso, quando ele está em grande quantidade na nossa atmosfera, ele produz aí um fenômeno conhecido como efeito estufa. E qual seria a consequência desse efeito estufa? A temperatura do nosso planeta aumenta. Então, quanto maior for a concentração de dióxido de carbono, ou seja, de CO2, na camada atmosférica, a tendência é que a temperatura do planeta comece a aumentar. E quando a temperatura do planeta aumenta, nós temos aí consequências nada agradáveis, certo? Outro grande vilão aí da poluição atmosfera, olha o tamanho do nome do composto, galera. É o clorofluorcarboneto, mais conhecido como CFC. Esse gás, ele costuma ser emitido a partir de produtos como, olha só, galera, a partir de produtos como aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, aqueles antitranspirantes, né, em aerosóis que nós utilizamos, né? Só que atualmente esses compostos, né, o CFC ou clorofluorcarboneto, ele foi praticamente deixou de ser utilizado no mundo inteiro. Porque quando esse gás ia para a atmosfera, como nós vimos na aula de quarta-feira, existe aí uma camadazinha da nossa atmosfera chamada camada de ozônio, né, que funciona como um filtro solar natural, né? O ozônio barra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol, e nós sabemos, né, para quem acompanhou a aula de quarta-feira, que esses raios ultravioletas eles são perigosíssimos para a nossa vida porque eles causam câncer de pele. Só que o CFC, o clorofluorcarboneto, quebra a molécula do ozônio. Por isso que existem buracos na nossa camada de ozônio, por conta desse vilãozinho aí chamado de clorofluorcarboneto. Mas atualmente, basicamente, ele não é mais utilizado nesses tipos de produtos que eu acabei de relatar para vocês. Outro vilãozinho é o óxido de enxofre. Ele é o mais nocivo dentre todos os que eu já citei. E ele é produzido em diversos, olha só, ele é produzido em diversos processos industriais. Mas ele também é produzido de forma natural, né, durante as atividades vulcânicas, né? Então, galera, ali naquela região ao redor dos vulcões, um dos principais componentes que são encontrados lá é o enxofre. Durante uma erupção vulcânica, né, é liberado na atmosfera do nosso planeta o dióxido de enxofre. Só que não é por conta dos vulcões que ele está em grande quantidade na atmosfera do nosso planeta, não. É principalmente por conta da ação das indústrias. E qual é a consequência da presença do dióxido de enxofre na atmosfera do nosso planeta? Né? O dióxido de enxofre, quando ele está ali na atmosfera do planeta, ele forma um ácido chamado ácido sulfuroso. Esse ácido sulfuroso, ele é o causador das chuvas ácidas. Com certeza vocês já ouviram falar nessa expressão chuvas ácidas. Então, as chuvas ácidas, assim como o efeito estufa, assim como o aumento na temperatura do planeta, é ocasionada por poluição atmosférica. E o componente aí, que é o causador, o grande vilão dessa história aí, o grande causador dessas chuvas ácidas, é o dióxido de enxofre. Além desse dióxido de enxofre, nós temos os óxidos de nitrogênio. Em especial, turma, o dióxido de nitrogênio é um grande fator da poluição atmosférica. Esses óxidos são gases altamente reativos, ou seja, eles reagem com muita facilidade. Eles são produzidos durante a combustão pela ação microbiológica ou por raios da nossa atmosfera. Os óxidos de nitrogênio reagem com compostos orgânicos voláteis e o monóxido de carbono, ou seja, quando o monóxido de carbono reage com esses óxidos de nitrogênio, tem como consequência dessa reação, né, o ozônio troposférico.
é também oxidado em ácido nítrico, que contribui também, assim como o óxido de enxofre, que nós vimos anteriormente, com as chuvas ácidas. Então, turma, o que não falta aí é componente para ser relatado como causadores da poluição atmosférica. Para finalizar a aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma outra situaçãozinha que está acontecendo aí com muita frequência no ano de 2020, que eu até falei no comecinho da aula, que são as queimadas, né? Então, vamos finalizar aqui a aula de hoje justamente falando sobre esse assunto. Assunto esse, galera, que nós sabemos que até mesmo a nossa escola já foi prejudicada por conta dessas queimadas que são realizadas aí sem necessidade, né? Nós já vimos aí, presenciamos algumas situações lá no colégio, que ficou praticamente impossível de darmos aula, porque alguém teve a brilhante ideia de tocar fogo naquele mato seco ali que fica ao redor da escola. Não pode, né? Aquela fumaça ali produzida, ela é Pois é, tóxica, eu vi. né? Ela faz mal tanto para os nossos pulmões, como ela faz mal para a nossa visão, né? Ali não tem nada de benefício quando a gente realiza queimada. Não devemos realizar queimada de forma alguma. Não tem nenhuma consequência boa proveniente das queimadas. Só um instantinho, turma. Todo mundo está conseguindo acompanhar aí agora o próximo compartilhamento de tela? Sim. Pronto. Pois vamos dar continuidade. Pronto. Queimadas, galera. Então, o que seria aí uma queimada? Então, as queimadas, elas surgiram por conta de práticas agrícolas que são aí principalmente utilizadas no meio rural. Mas não é só no meio rural que nós conseguimos aí presenciar queimadas, né? A nossa escola não fica no meio rural, fica na cidade, e nós já presenciamos ali no entorno da nossa escola queimadas. E aí essas queimadas é uma das ações agrícolas mais antigas realizadas pelo homem. Por que que as pessoas têm o hábito aí de realizar queimadas? Primeiro, pelo baixo custo, né? E as queimadas, elas ali de forma muito rápida, elas limpam não, que o termo não é nem esse, elas devastam uma determinada área, né? Quais são aí as consequências, né, da queimada? Primeiro, nós já vimos aí em várias situações que elas ficam descontroladas, né? Elas podem causar aí grandes incêndios, incêndios esses de escalas inimagináveis, como nós estamos vendo aí atualmente nos noticiários. Vários países aí estão enfrentando aí queimadas devastadoras. As queimadas, galera, elas podem ser feitas, né, de várias formas. Existe aquela queimada por prática agrícola, existe aquelas queimadas que são aí com intenção criminosa, no caso dos vandalismos. Quando é que ela vai ser considerada uma prática criminosa? É quando a queimada é provocada de forma intencional, como ao descartar um cigarro aceso, não podemos estar fazendo isso, né? Nem para fumar, né? Que faz um mal danado para o nosso organismo. Pode ser feita por negligência, né? Então, na época de São João, que é uma prática criminosa, algumas pessoas têm aí o hábito de soltar balões, né? Só que qual é o problema? A pessoa nunca sabe onde é que aquele balão vai cair. Se cair em cima de uma residência, pode ocasionar um incêndio naquela residência. Se cair numa região de mato seco, de vegetação, por exemplo, pode ocasionar aí uma queimada de escala inimaginável. Então, pode ser também por questão climática. Então, quando o clima está muito seco, quando não há chuva durante um grande período de tempo em uma determinada região, esse clima seco pode acabar aí ocasionando uma queimada, né? Então, existem várias formas, né? Mas a gente vê aí que, na grande maioria, a causa dessas queimadas é a ação humana, ou seja, é o homem que vai lá e toca fogo na vegetação.
não tem nenhum tipo de consequência benéfica para esse tipo de atitude. Então, como vocês viram na aula de hoje, né, no ano de 2012, né, só para a gente encerrar, no ano de 2012, mais de 7 milhões de pessoas morreram no nosso planeta por consequência da poluição atmosférica. Então, poluição atmosférica mata, né? Mata os seres humanos, mata a vegetação de uma determinada localidade, mata os animais que moram em determinadas localidades. Vemos aí as consequências, vemos os principais componentes causadores da poluição atmosférica. Então, galera, vamos conscientizar, né? Vocês que participaram dessa aula de hoje, conversem com os adultos, com os pais de vocês, com os avós de vocês, vamos compartilhar informação, porque em algumas situações a pessoa realiza práticas inadequadas porque elas não têm noção das consequências dessas práticas, né? Ah, eu vou tacar fogo aqui nesse lixozinho ali que está naquele terreno baldio. Quando a gente vê, meu filho, toda aquela área onde estava aquele lixozinho está pegando fogo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Lixo não é para tocar fogo. Quem tem que realizar isso é o órgão responsável por estar ali descartando o lixo, né? Tocar fogo no lixo não é a atitude correta. Nós não podemos estar fazendo isso, porque isso pode causar problemas muito maiores, tá certo? Então, turma, bom final de semana para todos vocês. Na nossa aula de quarta-feira, nós estaremos aí dando início à revisão do nosso capítulo 4, onde a gente começa aí a estudar novamente o organismo humano. Nós vamos estar aí falando sobre o nosso corpo. Como é que o nosso corpo funciona? O que é que forma o nosso corpo? Será que existe consequências de quando o nosso corpo não está funcionando da forma adequada? Então, tudo isso a gente começa a revisar a partir da nossa aula de quarta-feira. Então, mais uma vez agradeço a participação de todos. Bom final de semana. Continuem aí focados no estudo de vocês, tá certo? Porque isso a gente não pode perder o foco. É o que vai garantir aí o futuro de vocês, é o estudo de vocês, tá certo? Forte abraço, turma, e até a aula de quarta-feira. Fiquem de olho na nossa sala virtual para saberem o horário e qual é o link de acesso da nossa aula, tá certo?